de Deus se move neste lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com grande alegria, meu irmão e minha irmã, que nós, Renovação Carismática Católica na Diocese de Taubaté, estamos vivendo, celebrando este Cenáculo de Pentecostes online. Cenáculo em tempos de pandemia e de isolamento social. Certamente, nós estaríamos hoje reunidos lá na associação para vivermos juntos um cenáculo. Contudo, por conta do isolamento social, estamos na nossa casa. Mas através da internet, nós queremos levar a você, levar para o seu grupo de oração, levar para a sua família estas pregações da Palavra de Deus. O nosso cenáculo, ele terá 3 pregações, 3 momentos especiais com a Palavra de Deus. Vamos iniciar esta nossa primeira pregação invocando o Espírito Santo com o hino do Veni Creator Spiritus, este belo hino da Igreja que nos ajuda a experimentarmos a ação do Espírito Santo com os seus dons em nossa vida. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei também os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós, seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E assim, conduzidos pelo Espírito Santo, queremos meditar o tema desta nossa primeira pregação do nosso cenáculo deste ano de 2020. Cenáculo online. A vida no Espírito Santo. Certamente, você que participa de grupo de oração, você que já frequentou encontros, retiros promovidos pela nossa espiritualidade carismática, já ouviu falar bastante sobre este tema. Eu quero trazer este tema novamente para a nossa reflexão e oração a partir de alguns pontos que o próprio Deus colocou em meu coração. Primeiramente, para compreendermos a vida no Espírito Santo, a vida guiada pelo Espírito, devemos voltar lá para a identidade da Renovação Carismática Católica. O nosso movimento tem uma identidade muito clara e muito importante para a Igreja e para a realização da nossa missão de cristãos e de carismáticos no mundo. Qual é a nossa identidade? A nossa identidade é batismo no Espírito Santo ou efusão do Espírito Santo. O batismo no Espírito não é uma experiência emotiva, não é uma experiência apenas de arrepios no momento de oração. Mas o batismo no Espírito é uma experiência transformadora. Repito, transformadora. Também tem um importante membro da renovação que certa vez disse algo sobre o batismo no Espírito, que é oportuno que meditemos neste momento,
David Mangan vai dizer que o batismo no Espírito é como um dinamite. Veja que forte essas palavras. Um dinamite que explode o nosso interior, que explode toda e qualquer situação de pecado, todo e qualquer mal que nos oprime, que nos afasta de Deus. O batismo no Espírito também, como este dinamite da graça, ele explode o nosso coração por amor a Jesus, a Santa Igreja, a palavra, a vida de oração. A pessoa, depois que passa por essa experiência transformadora do batismo no Espírito, ela passa a amar mais, muito mais, a Jesus e a Igreja. O batismo no Espírito não é um 8º sacramento, mas é a experiência de deixar fluir e agir o Espírito Santo que nós já recebemos no momento do nosso batismo sacramental. Pelo batismo sacramental, nos tornamos templos do Espírito Santo. E no batismo no Espírito, esta experiência que é a identidade do nosso movimento, o que acontece? Tomamos consciência do Espírito Santo que nós recebemos lá no dia do nosso batismo. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer, no número 1699, a vida no Espírito Santo é a vocação do homem, ou seja, Deus nos chama à vida no Espírito. E quando eu permito que o Espírito Santo conduza a minha vida, eu vou então experimentando a verdadeira liberdade interior. Eu vou experimentando a paz, a alegria. Eu vou experimentando o amor, as bênçãos do Senhor. Uma vida no Espírito Santo é uma vida na graça. É uma vida de total submissão ao comando do Espírito. É uma vida no centro da vontade de Deus. E eu desejo que você, ao ouvir esta pregação, tenha aí no seu coração o firme, o santo e verdadeiro propósito de viver uma vida no Espírito. De ser um homem do Espírito Santo, de ser uma mulher do Espírito Santo. A palavra de Deus vai também nos falar sobre esta realidade da vida no Espírito na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos de 16 a 25. Pegue aí na sua Bíblia, Gálatas 5, de 16 a 25. Ouça com atenção a palavra. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não me fazeis o que quereis. Se, porém, vós deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aí São Paulo vai recordar agora na continuidade do texto bíblico as obras da carne e os frutos do Espírito. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. E aí São Paulo nos diz, ao contrário, o fruto do Espírito, estes frutos todos os carismáticos devem desejar, é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança. Contra estas coisas não há lei, não há proibição, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne
como as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Este é o convite que nós fazemos para você nesta primeira pregação. Viva no Espírito Santo. Agora, uma vida no Espírito, ela só é possível se existir vida de oração. Vida de oração rima com vida no Espírito. E sem vida de oração, ouça bem, meu irmão e minha irmã, não existe vida no Espírito. Meu irmão carismático da renovação da Diocese de Taubaté, eu questiono você neste momento, como está a sua vida de oração? Não existe vida carismática, vida no Espírito, sem uma compreensão profunda de oração e sem a prática dela. E nós não somos chamados a sermos rezadores, mas orantes. Qual é a diferença? O rezador é aquele que multiplica preces. O orante é aquele que reza ao ritmo da vida. É aquele que tem a consciência da importância da oração e reza em todas as circunstâncias. Santo Agostinho vai dizer que a oração é o encontro, veja que lindo isso, é o encontro da sede que existe no nosso coração com a sede que Deus tem da nossa salvação e da nossa alma. E eu gostaria de dar aqui alguns pontos práticos para que você cultive a vida de oração e, cultivando a vida de oração, viva no Espírito Santo. Nossa Senhora, ela nos coloca em nossas mãos as 5 pedrinhas para vencermos os nossos gigantes espirituais. Podemos nos recordar daquela passagem lá de Davi que venceu o gigante Golias com 5 pedrinhas. E eu quero colocar nas suas mãos hoje, para que você viva no Espírito, as 5 pedrinhas da vida de oração. A primeira pedrinha é a palavra de Deus. Palavra de Deus que é alimento para a nossa fé. Reze, leia, medite e viva a palavra de Deus todos os dias. Pois como diz o Salmo 118, a palavra de Deus é uma luz, uma lâmpada para os nossos passos. A palavra de Deus é viva e eficaz. E agora dizendo de forma prática, retome aquela experiência antiga que muitos de nós carismáticos fazíamos no passado, no diário espiritual, do estudo bíblico. Leia a palavra de Deus, leia para valer do começo ao fim, anote no seu diário as promessas, as ordens, as leis, os princípios de Deus. Faça também aquele método da Lexio Divina, que é a leitura orante da palavra de Deus. Esta é a primeira pedrinha, palavra de Deus. Segunda, Eucaristia. Bom, a palavra é o alimento da fé. E a Eucaristia é o alimento da igreja. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica que diz Ecclesia de Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. Não existe igreja sem Eucaristia. E ao mesmo tempo é a igreja que faz a Eucaristia. É claro que neste tempo de pandemia, de isolamento, não estamos tendo a oportunidade de ir às igrejas para participar da missa dominical ou até mesmo da missa diária. Mas, logo logo, tudo isso vai passar e volte para a igreja para participar da Eucaristia, comungue com devoção, com amor, com entrega e deixe também Jesus comungar da sua história. Santo Afonso de Ligório dizia que na Eucaristia Jesus é médico e remédio. Terceira pedrinha para viver no Espírito, a confissão. O bom carismático é aquele que sabe da importância da confissão. Não no sentido de confessar toda hora, e nem podemos fazer isso, porque seria até mesmo banalizar um sacramento. Mas o bom carismático, ele procura se confessar com regularidade.
ele leva a sério este sacramento, pois a confissão é sacramento de cura. Jesus, quando perdoa os nossos pecados, ele cura a nossa alma, ele cura o nosso coração. Se você está cansado, meu irmão e minha irmã, corra para o altar, corra para o confessionário e nestes 2 lugares o Senhor renovará as suas forças. A 4ª pedrinha, o jejum. Jejum. O jejum é um ato de renúncia, não apenas de alimentos, mas a renúncia de si, a renúncia da própria vontade para fazer a vontade de Deus. E a última pedrinha é o rosário. Nós, quando rezamos o rosário, pedimos a intercessão da mãe, e a mãe intercede por nós. Assim como Maria esteve lá no cenáculo de Pentecostes intercedendo pelos apóstolos, hoje ela está na nossa casa, ela está em nossos grupos, intercedendo para que venha sobre nós um novo e verdadeiro Pentecostes. E eu quero concluir esta minha reflexão, esta minha primeira pregação, suplicando neste momento com você a graça de um novo Pentecostes. Aí onde você se encontra, coloque-se neste momento em oração. Se você quiser também, levante os seus braços e suplique sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família, um novo Pentecostes. Peça para você, peça para os seus a graça do batismo no Espírito. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois eu quero viver uma vida no Espírito. Quero deixar para trás as obras da carne e quero viver os frutos do Espírito. Senhor, faz de mim um homem novo. Você, mulher, peça, faz de mim uma mulher nova, totalmente batizado no Espírito Santo. E que eu viva a partir deste cenáculo esta graça maravilhosa das 5 pedrinhas. Então, retomando as 5 pedrinhas para que você grave aí no seu coração, anote no seu caderninho, no seu diário espiritual e coloque em prática as 5 pedrinhas que colocamos em suas mãos. Palavra, Eucaristia, confissão, jejum e rosário. E como sacerdote, eu deixo para você a minha bênção. Que você tenha um santo e um feliz Pentecostes. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.